Então, hoje a gente dá continuidade ao nosso livro, O Curso em Milagres, na parte do Manual dos Professores. Essa conversa que a gente tem antes da aula, antes de começar a gravação aqui para o YouTube, ela é muito importante, porque a gente sempre tem que lembrar que a mente é única em essência. Então, qualquer incômodo de vocês é o incômodo de todos, de todas. Que aqui a gente está numa mini comunidade de destinos. Então, se a Giza tem um incômodo, o incômodo vai pegar todas. Todas têm uma caroninha ali para pegar, no que ela está se abrindo. Então, por isso que eu agradeço, porque é muito importante vocês trazerem para mim o incômodo que é de todas. Então, vamos seguir a parte que diz a função do professor de Deus. Vamos ver se a gente consegue ler esses 3 parágrafos aqui para a gente encerrar essa parte. Se o paciente tem que mudar a sua mente para ser curado, o que faz o professor de Deus? É capaz de mudar a mente do paciente por ele? É óbvio que não, né? Isso a gente já sabe. É capaz de mudar a mente do paciente por ele? É claro que não. Para aqueles que já estão dispostos a mudar a própria mente, o professor não tem função, a não ser a de se regozijar com eles, pois vieram a ser professores de Deus com ele. Então, olha que interessante, a partir do momento em que a gente já está se colocando disponível para fazer essa mudança na nossa própria mente, nós já estamos nos colocando no lugar de professor de Deus. Por quê? Porque a partir daí nós já estamos começando a dar exemplo. Não importa em que grau eu estou, isso não interessa. Não interessa se eu estou na lição 1 ou se eu estou na 300. Eu estou me colocando à disposição. Eu estou escolhendo modificar. A partir daí, eu já não sou mais o paciente. O paciente é aquele que ainda não decidiu. É aquele que a gente ainda tem que ir lá resgatar. É aquele que a gente ainda tem que estender a mão e tem que dizer, olha, eu estou fazendo um caminho legal. O que tu acha de vir comigo? Ainda precisa ouvir isso. Mesmo que ele vá dizer nãos e que a gente vai ouvir um monte de nãos e que a gente vai ouvir um monte de asneira por aí. Não tem problema. A gente não pode cansar. Mas aí a pessoa decidiu fazer, pronto, ela já está no caminho. Então, o professor de Deus só vai se regozijar com eles. Olha a felicidade que a gente fica quando a gente consegue resgatar alguém. Vocês já devem ter passado por isso. É muito bom o que a gente sente. Ele tem, porém, uma função mais específica. Ele é o professor de Deus, tá? Ele tem, porém, uma função mais específica para com aqueles que não compreendem o que seja a cura. Esses pacientes não se dão conta de que escolheram a doença. Tá bem claro, né, gente?
A partir do momento que o professor de Deus se depara com pessoas escolhendo também seguirem o caminho, escolheram também se colocar disponível para seguir um caminho diferente, a gente já não precisa mais se preocupar. A gente já regozija, né? Já fica feliz, já fica contente pelo outro. Agora, aqueles que estão com muita dificuldade, o que ele tem que fazer? Ele tem, porém, uma função mais específica para com aqueles que não compreendem o que seja cura. Esses pacientes não se dão conta de que escolheram a doença, porque não sabem de tudo aquilo que a gente já vem estudando, que a mente traz tudo aquilo que a gente sente, que nós somos exatamente aquilo que nós acreditamos que somos e repetimos para a gente os dias inteiros e as horas inteiras. Eu sou assim, eu sou assado. Querem identificar uma pessoa que está bem inconsciente? Prestem atenção na linguagem. Quanto mais ela fala eu, mais ela está grudada de unhas e dentes no ego. Ela faz uma imagem, uma autoimagem dela e ali ela gruda. E a gente identifica. Nossa, essa pessoa é... Porque eu sou assim, porque eu fiz isso, porque eu fui lá, eu fiz aquilo, e eu. Como se ela fosse sozinha no mundo. Então, a gente reconhece toda essa separação. Ela está se separando o tempo inteiro. O nós não existe. É essa mesma síndrome aí. Então, não existe o nós. Isso aí é um sintoma de pessoa que está bem... Porque eu fiz isso, eu passei por aquilo, agora eu tô fazendo assim, aí eu tô resolvendo aquilo. Ela está sozinha no mundo. E quanto mais ela se isola, mais o ego dá pulos de alegria. Quer falar, Cecília? Não, eu ia falar isso mesmo, é a síndrome da Gabriela Cravo Canela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, né? Isso aí é um fato, né? E a pessoa, ela, é assim, ela afinal, eu sou desse jeito e bota um ponto final e acabou. Ela não tem nenhuma vírgula, ela nem muda para uma vírgula para dar continuidade. Ela bota o ponto final e bota o ponto final nos outros também, né? Ela aponta o dedo para o outro, não, é assim, fulano é desse jeito. Não dá nem chance da pessoa mudar. E engraçado, agora eu consigo identificar isso. Quando as pessoas falam, eu não falo nada, né? O que eu vou falar? A gente só olha e senão você cria até atrito, né? Uhum. Exatamente. Então, esses pacientes não se dão conta de que escolheram a doença. Aí cai exatamente no que estava dizendo, Cecília. As pessoas não se dão conta. Elas ficam fazendo isso porque não sabem. Elas realmente não estão reconhecendo. O corpo lhes diz o que fazer e elas obedecem. Opa, pulei uma frase aqui. Elas escolheram a doença. Ao contrário, acreditam que a doença os escolheu. E nem têm a mente aberta em relação a isso. O corpo lhes diz o que fazer e eles obedecem. Isso aqui é uma roda de samsara sem saída. Sem saída. Não tem ideia do quanto esse conceito é insano. Se eles apenas suspeitassem disso, seriam curados. Olha que loucura.
Entretanto, de nada suspeitam. Para eles, a separação é bastante real. Gente, aqui, esse parágrafo que está bem claro, bem esmiuçado, mastigado, tá assim, não pode estar mais claro. Tem alguma coisa aqui que vocês não entenderam? Essas pessoas, elas estão tão fechadas, a mente está tão endurecida, que elas olham para aquela doença e, ao invés de olhar aquilo como um caminho de cura, elas olham aquilo como o vitimismo. Nossa, olha só, tudo me acontece. Inclusive erros médicos. Vem daí. Nossa, o médico não acerta comigo, é a única que o médico não acerta. É a única que tem um caso, assim, super difícil e que ela já foi em sei lá quantos profissionais e nenhum acertou aquela especialidade de doença que só ela tem. Fala, Thaisinha. Não é nenhuma dúvida, sabe, Carla? É mais um comentário mesmo que eu achei de um amor incondicional. Quando ele fala que se eles apenas suspeitassem disso, seriam curados. Porque às vezes eu fico, né? Às vezes a gente comenta algumas coisas aqui na aula e eu fico, nossa, como é difícil acreditar, né? Que a gente que, que cria a doença, né? E eu fico pensando, nossa, como que eu vou, né? Tão difícil, né? A gente se pega, né? Tem hora que a gente se pega no dia assim, com uns pensamentos e você corrige, mas daqui a pouco você tá de novo, né? Criando assim. Então eu achei de um amor assim, porque basta apenas você suspeitar, né? Então, Basta apenas abrir um pedacinho pequenininho da nossa mente, né? Deixa, assim, pelo menos querer ouvir o que o outro tem para dizer. Pelo menos se abrir um pouquinho para uma coisa nova, como um floral, por exemplo. Como um óleo essencial. Eu lembro que na época que eu comecei com essas coisaradas toda que a gente inventa, né? De reiki e florais e não sei mais o quê. Eu já fui em tudo quanto vocês podem imaginar. Nossa, eu tinha vergonha de falar para as pessoas. Ah, imposição de mãos. Nossa, fala outra coisa. Que viagem é essa? Ao invés de fazer uma operação, botar as mãos em cima e aquilo ali sai, sai, sai. Eu tive várias experiências comigo, pessoas que eu conheço. Nossa, e nada mais é do que aquilo que a gente estava conversando sobre a caneta. Não é dizer assim, o reiki funciona. Depende. Depende se a pessoa consegue se conectar ou não. Ah, mas eu tenho o curso, e daí o curso? Se tu não conseguir te conectar, bota fora o teu curso. Eu acho que já contei aqui na aula, ou talvez no YouTube, mas se alguém não ouviu, ou se alguém já ouviu, vai ouvir de novo. Quando o meu filho mais novo, Gabriel, que está com 27 anos, tinha por volta de 3, 4 anos, me tirou uma dor de cabeça com as mãos, a minha cabeça simplesmente se abriu. Eu sempre tive uma cabeça bem aberta para coisas novas, sempre gostei. Sempre fui curiosa, sempre fui meio rebeldezinha, então eu sempre queria saber, mas o que é isso aqui? Para um pouquinho, deixa eu ver. E aí. Era uma característica minha. E daí, o que aconteceu?
Eu estava na casa da minha mãe, nós estávamos na casa da minha mãe e do meu pai, num sítio. Eu, o Breno e os meninos. E eu fui tomar banho, e era assim, a casa da minha mãe ficava num lugar, e um galpão que eles tinham ficava assim, a uns, sei lá, uns 6, 7 metros da casa, 6, 7 passos da casa, que era onde a gente fazia o almoço, e ficava todo mundo lá, era aberto, era muito gostoso, tinha fogão a lenha, aquelas coisas de sítio, né? E eu fui tomar banho, eu estava sozinha na casa, estava todo mundo lá no galpão. Quando eu saí do banho, eu comecei a ter uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça, mas uma dor, era uma pontada, assim, era uma coisa muito forte, que eu comecei a chorar. E eu não conseguia sair da casa da minha mãe para ir até o galpão para pedir socorro, pedir ajuda. Eu simplesmente me sentei num sofá que tinha na casa da mãe e botei as mãos, e as minhas lágrimas corriam, 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 e eu com aquela dor, assim, aquela ânsia de vômito. E eu só ouvia ao longe eles perguntando por mim. Tá, mas e a Carla, cadê? Ela não vem almoçar? Que demora é essa? E eu ouvia eles falando, né? E eu não conseguia sair dali, do lugar que eu estava. Não conseguia me levantar do sofá. Daqui a pouco chegou a minha mãe, o que que é? O que essa menina está tendo aí? Não sei o quê. E veio todo mundo de lá preocupado, e o meu filho mais moço, que está com 27 hoje, tinha 3 ou 4 anos na época, se sentou do meu lado, botou a minha cabeça no colo dele, botou as mãos dele em cima, e encostou a cabecinha dele assim na minha cabeça. Isso durou mais ou menos uns 15 segundos, e a dor sumiu. Cadê o curso de Reiki desse meu filho? Cadê os símbolos do Reiki? Isso é amor. Nesse momento, eu me sentei assim, tava uma coisa leve, parecia que tinha uma coisa gelada na minha cabeça. Parecia que tinha, sei lá, passado uma água e tinha tirado tudo. E aí eu sentei, cheia de lágrimas nos olhos, e comecei a rir. E aí ficou todo mundo, que isso? Por que tu tá rindo agora? Eu digo, eu tô rindo porque passou, saiu tudo. Foi uma coisa bem impressionante na época para mim, e tu vê, faz mais de 20 anos isso, e isso me abriu a minha mente, Thaís, me deu essa coisa do, puxa, eu vou começar a ver algumas coisas com bons olhos. Então, bastou eu confiar nele ali, que às vezes uma criança vai fazer isso na gente, a gente, não, parei um pouquinho, né? Chama o médico, chama o sei lá quem, né? Não, eu simplesmente, ele me botou a cabeça e eu deitei no colo dele e deixei. E houve um milagre. Ali aconteceu a conexão e pronto. O que precisou para acontecer a conexão? Eu ceder, sem questionar, e ele servir de canal. Então, a partir dali, eu tinha certeza que algo existia, mas eu ainda não sabia o que, né? Eu já tinha ouvido falar no Reiki, mas assim, en passant. E aí eu fui buscando algumas coisas, fiz o curso de Reiki e tal, e muitas vezes eu sei os Reikis que eu já fiz, que funcionaram, e sei uns que eu não estava muito conectada, porque eu também tinha uma imaturidade que não me permitia, talvez, eu relaxar, eu acreditava mais na imposição das mãos do que na conexão, que eu com o tempo fui entendendo e aprendendo. Então tem muita coisa, e por isso que me veio essa frase hoje, que aquilo que serve para uns, não serve para outros. Não interessa o nome do que é. A coisa funciona para uns e não funciona para outros. Eu lembro de uma vez, quando eu conheci pela primeira vez aquele método, eu não sei se é barras de Axis,
que tem umas frases que elas falam. É nessa aí? Tá. Umas frases. E aí, eu comecei a ouvir essas frases e eu pensava nas frases e eu pensava assim, mas não é possível, isso aqui para mim não está fazendo sentido nenhum. Tá uma coisa muito automática, tá, eu não consigo me sentir confortável com essas frases. E passou um tempo e eu sempre consulto aqui na minha reunião, eu consultei, perguntei se isso funcionava mesmo, e eles me disseram o seguinte, para a pessoa que criou, funciona. Funcionou, porque a pessoa teve uma conexão. Para ela, aquilo ali, ela estabeleceu uma intimidade que aquelas frases que ela falava para ela funcionavam. Eu falava, parecia coisa da boca para fora. Eu não conseguia me aprofundar na minha conexão com aquilo. Então, hoje, por exemplo, quando eu faço o Reiki, eu adoro o Reiki, eu acho uma ferramenta maravilhosa e que tem esse nome que poderia ter qualquer outro, tá? E que qualquer um pode fazer, viu? Já adiantando para quem não tem o curso de Reiki, vocês têm possibilidade de fazer. Todos nós podemos fazer essa conexão. Não interessa quem é, a idade que tem e o curso que tem. Todas podem fazer. Se o meu filho de 4 anos fez em mim, vai saber se na outra vida vocês já não têm um curso de Reiki. Já não receberam símbolos. Vai que a gente era do povo Atlântida, né? Do povo da Atlântida super evoluídos. A gente não sabe nada. A minha forma de fazer, eu paro ali com a pessoa e eu começo, na minha imaginação, criar curativos, cores, luz, e vou respirando e leva um tempo, porque eu ainda tô com a mente meio no superficial. Aí eu levo um tempo, eu vou entregando a minha mente, vou entregando, vou relaxando, aí eu começo a sentir, parece que tem uma borracha na minha mão. Então, cada um tem que achar a sua forma de entrar em contato com o Espírito Santo, que nada mais é do que a nossa conexão direta, não importa como. Olhando para um furo na parede, sabe? Não sei. Não tem receita de bolo. Por isso que não adianta a gente fazer tanto curso para buscar uma técnica mirabolante, enquanto a gente não conecta com o que precisa. Enquanto a gente não relaxa a nossa mente e entrega e tem essa paciência de deixar a nossa mente treinar para isso. Porque depois é muito mais rápido. Eu percebo que quando eu faço o Reiki mais seguido, eu conecto muito mais rápido. Quando eu fico um tempão sem fazer, eu já levo um tempo até eu conseguir relaxar, tirar as coisas que eu estou pensando da minha mente, e aí eu vou relaxando, vou concentrando nessa pessoa, e vou trazendo ali umas cores, não sei, daí vai vindo, né? As ideias vão vindo na hora. Maluzinha. Eu tenho me dado conta, né, que essa conexão com o Espírito Santo, ela sempre, através do SEM, ela sempre esteve dentro de mim. E que sou eu que tenho que achar o ponto que eu vou fazer isso. Eu tenho me conectado com ele quando eu acordo agora, que eu estou fazendo um exercício ainda sem levantar da cama. Eu imagino um ponto de luz pequeno no meu coração e imagino ele aumentando, se expandindo, crescendo, indo. E aí eu faço essa conexão do divino e descobri que quando eu me sento na mesa mediúnica agora do estudo ou na terça-feira, não há... Caiu uma crença minha que eu tenho... Acho que a primeira vez que eu verbalizo é agora com vocês. Eu ainda não consegui verbalizar ela. Vou tentar agora. Antigamente, eu achava que eu estava sentada ali, eu tinha que fazer um preparo.
sabe? Tinha que ter um preparo para essa conexão acontecer. Apesar de eu ter o dom de ver os espíritos chegando, de entrar, até eu brinco, ó, tem que pegar a senha, porque não vai dar para atender todo mundo se não tiver a senha, eu não vou. E aí, mas eles sabem que essa brincadeira é amor, não é desrespeito. Mas hoje, depois que tudo que nós estamos estudando aqui, eu sento, a minha conexão é imediata. Eu não tenho mais nenhum, não é palavra, não é pudor, eu tenho que achar uma palavra, me ajudem, não é... Eu não sinto que eu estou faltando com respeito, ou que eu preciso... Eu não estou encontrando a palavra. Eu só sei que eu sento ali, me coloco à disposição, libero, que eu sempre tive essa facilidade, e vem. É um atrás do outro, que fala, que escreve, que faz, que faz, que faz. Eu sento ali 1 hora... Essa semana, terça-feira, o orientador ainda falou, eu achei que a gente ia dormir aqui, porque eu estava tentando desligar a conexão e você estava conectada. Depois disso, do 100, abriu um negócio, já falei várias vezes isso. E essa conexão com o divino, com o Espírito Santo, Giza, é tão fácil para mim, que eu fico olhando, às vezes, para o lado, pensando, cara, por que eu perdi tanto tempo? Aonde estava a minha cabeça, viu, André, que agora sou Carola sumida, onde eu estava com a minha cabeça, que eu estava ligada em coisas que não tinham a menor necessidade. E quando você vai desligando, aí eu sento lá e, ó, eu fui. Quando acabou, eu volto, não sei como, mas eu volto com a hora dessa, não sei, mas eu vou. Solto. É espetacular. E é uma coisa que... E tem uma crença dentro da gente com isso, que a gente pensa assim, que eu estou lidando com ela já tem um tempo. Se eu falar isso para alguém, isso vai parar. Isso não vai acontecer mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar calada. Não vou falar o que está acontecendo, porque senão eu tinha essa crença. Né? E eu tenho lidado, porque você tem que pegar o orar e vigiar e colocar para se livrar disso, porque realmente o ego não quer que eu me disponibilize. Então, eu tenho que ficar assim, vem a conexão, não, vou arrumar desculpa para falar que eu estou fora da casinha, olha só. Né? Aí eu me pergunto atualmente, que casinha é essa, Maria de Lourdes? Você nunca esteve dentro de nenhuma casinha? Então, não sei que casinha é essa. Enfim, é maravilhoso você saber que não tem sacrifício, que é verdade pura. Se vocês são meus filhos, vocês podem tudo, tanto quanto eu. E falando do The Chosen, que o cara que fez o Jesus, a transformação na vida dele é visível. Eu tenho assistido vídeos dele, é extraordinária a transformação na vida daquele rapaz. Nem sei se ele se dá conta do quanto é. É maravilhoso. Então, é agradecer. Quando eu ando com esse livro mesmo, para baixo, para cima, que eu fui para o centro com ele terça-feira, que eu fico lá esperando, eu fico lendo. O meu orientador entrou e falou assim, é espírito? Eu falei, não, quer se juntar a mim? É ele também. Aí ele ainda falou assim, acho que você está falando... E ele é um senhor de 92 anos, eu já disse aqui. Ele falou assim, eu acho que eu vou começar a ler esse negócio aí também. Aí eu falei, se o senhor quiser, eu vou mandando pedacinhos no seu zap. Aí ele falou assim, então vai, manda os pedacinhos. Estou mandando pedacinho, sim, porque daqui a pouco ele tem uma cabeça tão aberta para metafísica, para tudo, e tudo está ligado a tudo. Então, eu sou capaz de pensar que a Andréia está bem e a Andréia fica bem. Eu sou capaz de querer abraçar a Thaís, e te dizer quanto que você é especial, acho que para todos nós, quando você começa a falar, eu adoro a sua vozinha, é um prazer. Então, a energia de amor vai. Não é maravilhoso isso? Onde a gente estava, que tempo que a gente estava perdendo? Se deixar, eu faço. Eu acho que eu vou ser política, se deixar, eu falo, hein? Muito.
Eu acho assim, Malu, que a crença de tu não querer abrir antes era porque tu era punida mesmo quando criança. Não podia falar que aquilo ali era considerado maluca e tudo mais. E outra crença que eu acho que é muito forte, muito, muito forte em todos nós, é a crença de que para eu ser espiritualizada, eu preciso ser séria. Preciso ser carola. Então, a gente entra no centro espírita, está todo mundo sério, a gente não pode fazer uma brincadeira, uma piada. E não é nada disso, a verdade não tem nada a ver com seriedade. Seriedade é sinônimo de trauma, não sei se vocês sabem disso. A pessoa séria demais, carrancuda, é uma pessoa muito traumatizada. Eu sei porque eu era. Tá entendendo? Eu era muito séria, eu era fechada, eu era... Nossa, não entrava nenhuma agulha. E eu recuperei a minha alegria. Então, a verdade é feliz. Como é que a gente vai? Não importa onde a gente estiver. Igreja ou não igreja, não tô nem aí. Se eu tiver que dar uma risada, se eu tiver que fazer piada. Eu lembro que quando eu era menina, que eu decidi que eu não queria fazer a primeira comunhão, que eu me rebelei, eu ficava lá no fundão da igreja, porque eu era obrigada a ir na igreja, por causa que eu estava no colégio de freira, mas eu dava risada de tudo, eu debochava de tudo, lá atrás, bem no fundo. E eu estava completamente desconectada com aquilo ali. Então, é legal a gente entender que essa seriedade, ela é sinônimo de ego. A gente tem que dar risada mesmo, dar risada de nós, dar risada de todo mundo, sem problema nenhum, sem culpa nenhuma. E por que que o segredo é estabelecer uma intimidade com o Espírito Santo? E por que que a Malu cada vez mais está nessa conexão? Porque o segredo é esse, é essa intimidade. Eu não preciso estar ali séria, concentrada, com um grande ritual na minha vida, com uma roupa adequada, com uma guia adequada, com a vela tal cor, sabe? Não precisa nada disso, isso aí tudo quem precisa somos nós, para ter um ponto focal e conseguir focar a energia ali para que as coisas aconteçam. A dificuldade toda é nossa. À medida que a gente vai estabelecendo essa intimidade, tu tá nua ali, eu dentro do banho, não estou dizendo para vocês que eu lavando meu cabelo é o momento que eu mais consigo conectar e receber todos os downloads que eu preciso. Imagina se eu imagino assim, tá cheio de espírito aqui dentro do banheiro, como é que eu vou fazer? Não vou nem conseguir tomar banho. Aí as pessoas para ir lá para a gira, para o centro de espírita, para a igreja, tem que se vestir de coisinha fechada, tem que ter uma cor, tem que ter uma roupa específica. Isso tudo, quem precisa somos nós desses símbolos. Não são eles. Eles vão deixando a gente usar isso como ponto focal. Às vezes eles até incentivam, até para que a gente consiga baixar essa cabeça que a gente está lá no mundo da lua e conseguir focar numa vela, para que a cabeça, a mente consiga trazer algo de positivo ali. Mas não que seja necessário. E aí, o que acontece, Malu? Tu tivesse uma libertação de tudo isso. Tu sabe que tu não... Essas crenças de ritual não são necessárias, essa crença da seriedade não é necessária. Tu vai fazendo essa intimidade com eles, estabelecendo isso entre tu e a teu eu superior, e funciona. Cada vez mais a gente vai fazendo isso, mais... Então, entrega tudo, Giza, até na hora de escolher a cebola. Não pensa que a gente precisa de ajuda só quando a gente está com a corda no pescoço. Eu posso ir treinando isso. Eu vou treinando com a cebola, com a laranja, sabe? Vou treinando com tudo que eu quero, tudo. Vou treinando, até que em alguma coisa um pouco mais desafiadora, eu já estou com treino. Abre meus olhos, deixa eu enxergar de uma forma correta. Se eu estou sentindo dor, eu não estou de olhos abertos.
Se aquilo ali está me trazendo preocupação, eu não estou de olhos abertos, eu não estou confiando. É confiar de corpo e alma. É a certeza. Cecília. Da linguagem, né, de como, assim, ter uma comunicação mais espontânea, né, vamos dizer assim. Eu lembrei da minha filha aqui, essa semana ela foi fazer a prova do Detran, e ela estava muito nervosa, mas ela, assim, ela tem uma conexão muito grande com Deus. Aí ela foi e pediu, olha, Deus, estou falando assim da maneira como ela fala, jovem, né, eu não posso falhar nessa prova, porque eu não tenho mais dinheiro para pagar, para pagar a carteira. É desse jeito. Eu não tenho mais dinheiro, eu estou pagando simulado aqui, então eu tenho que passar nessa prova. Assim, desse jeito aqui. Aí ela foi fazer a prova, longe pra caramba aqui do Rio, assim, um bairro bem, bem distante, lá para a Zona Oeste. Aí eu tô numa lição, eu estava numa lição do SEM, que se não me engano, é a lição que fala da alegria, para você estender a alegria e a paz, para você receber. Eu achei muito interessante fazer para os inimigos, né? Eu fiz para todo mundo, né? Eu já faço, né, para as pessoas que a gente tem o desafeto, e fiz para ela também no dia. Eu falei que essa paz, essa alegria seja estendida, falei o nome dela, né? Aí, daqui a pouco, ela manda mensagem, passei, mandou a mensagem para mim, ela foi a única que passou. Aí disse que tem uma menina, até virou para ela e falou assim, uma menina evangélica, né, porque Jesus, não sei o quê, orando. Aí disse que a garota falou assim, ela foi a última a fazer a prova. Aí disse que ela virou, a garota virou e falou assim, será que todo mundo vai ter que se encontrar aqui de novo? Aí ela, eu não vou me encontrar aqui de novo não, com ninguém não, eu vou passar. Aí ela disse que saiu gritando, passei, foi a única que passou. E ela tem essa conexão, às vezes ela pede, eu tenho um altar aqui, eu vejo a espiritualidade é a maneira que você fala. Uma coisa engessada, né? Que você, na hora de pedir, você está pedindo ali para aquela energia tal, para aquela entidade tal, às vezes não é nem aquela entidade que está ali. Eu aprendi com você isso. É quem está ali disponível, é quem, né, na hora está ali com você. Então, ela começa a pedir assim: quem tiver aí, me ajuda, eu estou precisando disso. Ela estava uma vez com um problema no trabalho. Aí no outro dia passou, ela estava com medo, ela não, tô mais com medo não, passou tudo. Ela tem uma maneira assim, ela me ensina essa maneira, sabe? De não ser engessada na hora de pedir. Mas essa aí com Deus, ela conversou assim, literalmente, eu não tenho mais dinheiro para gastar, eu já gastei com simulado, já gastei com a carteira, com as aulas, eu preciso passar nessa prova. E deu certo. A gente tem tanto medo do Deus punitivo que a gente acha que não pode convidar ele para escolher uma cebola. Essa que é a questão. A gente acha que tem que ser só coisas sérias, entendeu? E não tem problema. Não tem problema, a gente pode pedir tudo, porque a gente vai treinando. Não faz mal pedir, eu não posso pedir isso aqui, porque eu acho que. Como é que ele vai perder tempo comigo? Mas não é ele, somos nós que vamos conectar com a gente mesmo. Deinha, vai lá. Não, a oportunidade que a gente está tendo de passar para os nossos filhos, retirar essas crenças, né? E passar o que a gente está aprendendo através de uma leitura. Em vez em quando eu mostro, eu conto uma história da minha mudança e vou explicando. Falei, gente, porque se a gente tivesse crescido sem essas crenças limitantes, como a gente estava na frente, bem adiantado, né? Não teria sofrido tanto, né? E aí a gente, com nossos filhos tendo essa oportunidade, isso é maravilhoso. A gente não vai ter filho cheio de trauma. Agora, quer dizer, eu coloquei um monte, né? Agora eu estou tirando, né? Coloquei um monte de crenças, né? A gente cresce com isso, mas agora eu estou tirando. Você não deve nada a ninguém, você não tem que se preocupar com o outro, vai falar, né? Ai, vai me matar. Não, ninguém vai te matar, entendeu? Porque se minha filha, se eu engravidar, meu pai me mata. Não, seu pai não vai te matar, entendeu?
isso não existe. Então, tirar essas coisas, essas crenças da cabeça para os nossos filhos, isso é maravilhoso. Ter esse contato neste momento com o SEM foi, assim, um presentaço. É muito legal. É muito Né? legal. E é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer justamente é isso, tirar as pessoas do medo. Que o grande vilão é o medo, né? A pessoa já logo diz, tá, mas e se eu não fizer? Mas e se, mas e se, mas e se? Não tem problema nenhum, nada vai acontecer de pior. Até tem uma frase aqui nesse mesmo lugar aqui que eu trouxe para vocês. Deixa eu ver se eu acho bem rápido. Às vezes tem coisas que eu quero anotar, mas é que se eu for anotar tudo, eu não saio do lugar. É algo que diz assim, que sempre a gente vai estar na vantagem. É como se confirmasse aquele velho ditado de que o universo está sempre a nosso favor. Sempre. A gente é que complica. Se a gente se coloca num lugar antes de sair de casa, ó, eu hoje vou entregar tudo, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo, mas eu vou entregar o meu dia. Eu vou ver os horários que eu vou fazer as coisas, mas eu quero fazer assim, ó, entregue mesmo. Tudo dá certo. Tudo é perfeito. Experimentem fazer isso. Ah, hoje eu tenho que ir no super, depois eu tenho que passar na farmácia, eu vou guardar o carro não sei onde, aí não sei o quê. É uma vaga que está ali aberta para a gente, é o elevador que chega na hora certa, são as pessoas que nos atendem muito bem. E a gente chega em casa assim, ó, se sentindo com a missão cumprida, leve, porque tudo foi perfeito. É incrível quando a gente já sai com essa cabeça assim de casa. A gente não sai com a cabeça que já condenou alguém, que já sentenciou alguém. Tipo, sair de casa dizendo assim, nossa, vou me encontrar com aquela atendente lá, ela é insuportável. Pronto, eu já condenei a pessoa. Ali não existe mais abertura para ser modificada aquele relacionamento. O que vai acontecer quando eu chegar lá, se eu já condenei a criatura a ser a pessoa que me atende mal? Eu já fechei ali. Não tem como entrar luz ali mais. 9 horas. Vamos mais um pouquinho, gente? Estão dispostas? Então, para essas pessoas que têm essa questão da doença, do vitimismo, a separação é real. Eu sou essa pessoa aqui e o outro é aquela pessoa lá. Eu sou assim, o outro é assado. E isso também tem muito a ver com a questão do julgamento, porque a comparação é um julgamento. E nós nos comparamos o dia inteiro. Eu olho para o outro e me comparo com ele. Eu sou assim, ele é assado. Ele é melhor que eu. Ou eu sou melhor que ele. Eu tenho essa aparência e ele tem outra. Então, são as comparações o tempo inteiro. E isso é uma das coisas que a gente tem que estar vigilante. A partir do momento que eu olho aquele corpo, aquela imagem da pessoa, quando surgir qualquer tipo de comparação, eu solto essa comparação. Ó, eu entrego isso que eu estou sentindo. Essa minha ideia, ela é equivocada.
isso que eu estou criando na minha mente não é verdade. 2, então, o professor de Deus vem a eles para representar uma outra escolha, aquela que haviam esquecido. Então, o professor de Deus está ali para lembrar. A simples presença de um professor de Deus já é um lembrete. Por quê? Porque nós carregamos com a gente essa escolha. A escolha de estender aquilo que a gente está sentindo. A escolha de ajudar um filho explicando para ele que não precisa ter medo. Que ele tem que confiar. Então, só a presença já ensina. Com exemplo, por exemplo. Os seus pensamentos solicitam o direito de questionar o que o paciente aceitou como verdadeiro. Como mensageiros de Deus, os seus professores são os símbolos da salvação. Tudo é símbolo de símbolo, né? Os nomes são símbolos de símbolo. Tudo aquilo que a gente usa como comunicação é um símbolo de um símbolo. Tudo é símbolo. Então, os seus pensamentos solicitam o direito de questionar o que o paciente aceitou como verdadeiro. Essa frase aqui é simples, assim. É aquela coisa da gente chegar nas pessoas e tentar encontrar uma abertura e sentir o terreno. Porque se eu já fiz a escolha e eu sei que isso é bom, eu vou ali sentir o terreno, se eu posso chegar, se eu posso oferecer a minha mão, se eu posso ajudar de alguma forma, ou escutar, ou estender a mão simplesmente, ou não fazer nada, que às vezes é muito bom também, não fazer nada, tirar o time de campo. Então, como mensageiros de Deus, os seus professores são os símbolos da salvação. Eles pedem ao paciente perdão para o Filho de Deus em seu próprio nome. Eles representam a alternativa com o verbo de Deus em suas mentes. Eles vêm para abençoar, não para curar os doentes, mas para lembrar-lhes do remédio que Deus já lhes deu. Aqui é bem o que a Cecília estava falando. Depois que ela fez aquela lição da paz, ela veio lembrar, né, a filha do que daria para fazer. É sempre estender, né? É sempre estender aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que a gente já lembrou. Não são as suas mãos que curam. Ó, o que a gente estava falando do reiki, ó. Que interessante, né? Não são as suas mãos que curam. Não é a sua voz que profere o verbo de Deus. Eles meramente dão o que lhes foi dado. Com muita gentileza, apelam para os seus irmãos para que se afastem da morte. Contempla tu, filho de Deus, o que a vida pode te oferecer. Escolherias a doença em lugar disso? Então, aqui, que interessante, né? A gente falou sobre isso, do reiki. Na verdade, não existe uma fórmula. Não é só porque são as mãos. Eu, de repente, estendo as minhas mãos, mas só como como quem diz assim, ó, eu tô pronta aqui.
pode me usar agora, né? Mas que vai ser tudo pela mente, porque ali aquele instrumento que a gente usa para cura, que pode ser a mão, pode ser uma conversa, pode ser um olhar, pode ser o silêncio, aquele instrumento que eu simplesmente estendo para a cura, para o milagre, que é a cura, somos nós estendendo de um lado e o outro recebendo do outro lado. E aí quem faz o que precisa ser feito não somos nós. Que bacana, como a gente está conectada, né? Não são suas mãos que curam. Não é a sua voz que profere o verbo de Deus. Eles meramente dão o que lhes foi dado. Muito bacana. Último parágrafo aqui. Nenhuma vez os professores de Deus avançados consideram as formas da doença nas quais seus irmãos acreditam. Então, assim, à medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente não pode ter mais dúvida de que o corpo não cria nada. Isso tem que ser ponto pacífico. Porque enquanto eu estou dando muita atenção para o corpo, eu ainda acredito que aquele corpo é que está criando. Eu preciso sair, eu preciso pedir clareza para minha mente para sair disso. Enquanto eu estou mais preocupada em trazer recursos para curar o meu corpo, eu ainda estou dando muito significado para isso. Mas isso é muito importante que a gente entenda que tem uma sutileza muito grande. Eu preciso ver até onde eu posso ir. Se eu começo a entrar num pouquinho de medo, eu tenho que tomar uma providência. E depois que eu tomo essa providência, eu vou trabalhando a minha mente de novo. A minha mente ela tem que estar em paz para ela ser corrigida. Ela precisa estar em paz. Ninguém consegue uma correção com dor, com uma tosse desesperada. Ninguém consegue uma correção dessa forma. Então, não deixem de prestar atenção nisso, nessa linha bem tênue que tem entre a gente conseguir entregar a mente para correção e o medo que a doença vai mostrando para a gente do perigo que existe a gente ficar sem um corpo. Por enquanto, a gente acredita que a gente é esse corpo. Então, tem que ir observando isso. Mas à medida que o professor de Deus ele vai avançando, ele cada vez mais vai conseguindo soltar essa ideia de corpo. Menos ele significa esse corpo, menos ele dá vazão à doença, menos ele dá importância à doença. E não só a doença, né? Como todas as necessidades do corpo, a fome, o sono, tudo que a gente diz assim, nossa, se eu não dormir 8 horas, no outro dia eu tô um bagaço. É uma crença que eu tô limitando o meu corpo, se eu não dormir 8 horas, no outro dia eu estarei um bagaço. Com todos esses limites que a gente coloca, que a gente acha que quem precisa é o corpo. E que se a gente não der isso pro corpo, no outro dia a gente vai ter dificuldade. Então são essas coisas, a gente vai tirando esses significados. Eu vou me deitar a hora que eu conseguir deitar, eu vou dormir a hora que eu conseguir dormir, a hora que eu acordar, tá ok. Né? Então é uma coisa mais... Isso utilizando essas ideias que a gente faz das necessidades do corpo. Então, nenhuma vez os professores de Deus avançados consideram as formas da doença nas quais seu irmão acredita. Fazer isso é esquecer que todas têm o mesmo propósito e não são, portanto, realmente diferentes. Entra naquela coisa de que agora eu tô com uma dor no ombro, essa dor no ombro aqui, eu acho que é porque
dentro da metafísica da saúde, eu li que carregar o peso da mochila dos outros no ombro, e se for o ombro direito, então tem a ver com questões femininas, ou se eu sou mulher, um auto-ataque a mim mesma. Sabe quando a gente começa a limitar? Mas e aí a dor é na perna, tá, então, mas a dor na perna tem uma outra coisa. Não, é tudo o mesmo. É tudo aquele bichinho da culpa se escondendo em vários lugares diferentes. Aí a gente esconde o bichinho da culpa no ombro, aí toma um remédio para curar o ombro. O bichinho sai daqui, vai para a perna. Aí a gente fica naquela, tentando criar conceitos diferentes. Não, mas na perna é outra coisa. Então a gente vai criando várias fantasias em cima das doenças do corpo que nada mais significam do que culpa seguida de medos. Então, o que a gente tem que trabalhar? A culpa. Soltar essa ideia de culpa, soltar a ideia de sacrifício, soltar a ideia da dificuldade, soltar essa ideia da seriedade, que a gente precisa estar em lugares sagrados, sérias. Né? Então, a gente vai soltando essas mentiras todas. Então, fazer isso é esquecer que todas têm o mesmo propósito e não são, portanto, realmente diferentes. Qual é o propósito do ego? Levar-nos à morte. Todas têm esse mesmo propósito. Eles, os professores, buscam a voz de Deus nesse irmão que quer tanto se auto-enganar a ponto de acreditar que o Filho de Deus pode sofrer. Ó, que legal. Isso aqui está querendo nos dizer, ó, essa pessoa, ela está achando que sofrer é normal, ou ela está sofrendo por algum problema na vida dela, ou ela está preocupada com alguma coisa, e o que o professor tem que fazer? Tentar tirar o medo. Eu estou aqui, não te preocupa, vai dar tudo certo. Por que tu está com medo? Está com medo de quê? Tá tudo bem, tá vendo que tá tudo bem? Sabe? É isso que ele tem que trazer. A segurança, a certeza, a confiança de que aquilo vai passar, que aquilo é um período, que ela está com dificuldade naquele período, mas vai passar. Não esqueçam que vocês têm que ter na ponta da língua o primeiro milagre do livro. Não existe ordem de dificuldades em milagres. Não existe ordem de dificuldades em milagres. O milagre da unha encravada e do infarto é o mesmo. Se eu entregar no lugar certo, pedindo a correção da ideia, que está me trazendo aquele medo, por exemplo, os dois vão curar. Não interessa o grau de dificuldade. Ah, não, mas eu duvido que isso aqui é muito grave. Não interessa. Por que a gente acha que não vai curar? Porque a gente tem muito mais medo de um infarto do que de uma unha encravada. É o medo que faz a gente acreditar que vai ser mais difícil. Isso é muito interessante. Então, eles buscam a voz de Deus nesse irmão, porque os professores buscam a conexão aqui com o Espírito Santo, que quer tanto se auto-enganar, o irmão que quer tanto se auto-enganar, a ponto de acreditar que o Filho de Deus pode sofrer. Ele faz a conexão e oferece para o outro.
Meu Deus, tô com calor. E lembram o irmão de que ele não fez a si mesmo e não pode deixar de permanecer tal como Deus o criou. Nós não fizemos a nós mesmos, Deus nos criou, portanto somos perfeitos. Simples assim. Nunca esqueçamos disso. Perfeitos. Dando risada, debochando, contando piada, sendo alegre, fazendo as coisas que nos faz bem, e cada um sabe o que faz bem para cada um. Não importa o quê, não importa o quê. Ah, não, mas isso aqui eu acho que não. Não importa o quê. Todos estão no mesmo lugar. Eu tenho que sempre dar uma ré aqui para entender a frase. Então, os professores lembram-lhe de que ele não fez a si mesmo e não pode deixar de permanecer tal como Deus o criou. Reconhecem que ilusões não podem ter nenhum efeito. Nenhum efeito. Pensem num efeito. Não pode. Pensem em mais um efeito. Não pode. Pensem em qualquer doença. Não pode. É ilusão. Tudo que acontece no corpo é efeito. Tudo que acontece na forma é efeito. Quando a gente está numa situação assim, passando no momento, naquele momento, passando por alguma preocupação, qualquer que seja, pode ser uma preocupação pequenininha, uma média, uma grande, não importa o tamanho da preocupação, todas são a mesma, não esqueçam disso. A gente está passando naquele momento, e aí a gente pensa exatamente nisso. Ilusões não podem ter nenhum efeito. Essa frase aí é curativa. A verdade em suas mentes procura alcançar a verdade nas mentes de seus irmãos, de tal modo que as ilusões não sejam reforçadas. Ai, gente, isso aqui é muito legal, sabe por quê? Vocês se lembram, quando a gente fala, podem até colocar aí no cantinho da empatia, a pessoa vem ali na nossa frente, nos trazendo uma questão onde ela está preocupada, ou ela está sofrendo muito, algo muito dramático, ou algo mais ou menos. Se eu entro ali naquela frequência, eu me afundo e vou sentir junto. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo exatamente o que a gente falou, o que eu falei na frase anterior, que eu disse para vocês que era importante. A verdade em suas mentes, não. Reconhecer que ilusões não podem ter nenhum efeito. Eu estou entrando num efeito. Eu estou entrando num efeito que essa pessoa está me trazendo uma ilusão e eu estou caindo na armadilha desse efeito. Estou começando a sofrer junto. Então, essa empatia que a gente aprende no mundo, que a gente precisa sentir o que o outro está sentindo, não é. Não é para a gente fazer isso.
Porque se a gente faz isso, eu estou dando asas para um efeito vindo de uma ilusão. Vocês conseguem entender isso? Fica claro assim, né? E aí o que ele explica depois é exatamente o que é a empatia verdadeira. A verdade em suas mentes dos professores procura alcançar a verdade na mente do irmão, de tal modo que as ilusões não sejam reforçadas. O que acontece? Eu e, sei lá, Cecília, eu e Cecília. A Cecília vem me trazendo uma questão que está incomodando na vida dela. Aí, se eu dou asas para essa ilusão da Cecília, porque se está incomodando é ilusão, se está incomodando é ego, se está incomodando eu estou com uma percepção equivocada, tá bem claro isso, né? Incomodou, eu estou no ego. Se eu olho para isso aqui e dou asas para o que está acontecendo, dou importância, eu dou significado, eu aumento a importância dela, nós dois vamos ficar aqui numa ilusão e acaba que a ilusão vai fazer efeito nela e em mim. Aí ele explica no parágrafo seguinte que se eu, ao contrário disso, eu começo a mostrar para Cecília, Cecília, olha só, veja isso aqui de uma outra forma, olha isso aqui, como pode ser diferente. Olha como tu tem potencial para fazer o que precisa. Olha como dá para ser de uma outra forma. E aí vou mostrando, eu é que estou estendendo a minha verdade para o outro, eu é que estou empurrando o que é bom e o que é verdadeiro para o outro. Quando eu faço isso e o outro aceita, porque precisa ter os dois lados, o outro acolhe isso e na grande maioria das vezes, se eu fizer da forma certa, ele vai acolher. Porque eu já estou enxergando ele de uma forma diferente. Por quê? Quem é que me explica por que na grandíssima maioria ele vai acolher? Por quê? Fala, Cecília. Na verdade, quando você começa a ter esse tipo de conexão, né, que você, eu acho que até o seu comportamento muda. E eu acho que as pessoas, elas começam a te ver de uma outra forma. Eu acho que é mais assim a questão do Espírito Santo mesmo, não? Que você está sendo estendido e a pessoa já, pô, ela já mudou, ela já tem uma outra visão. Parece que você é vista de uma outra forma. Tem a ver com isso também, tem a ver com isso também. Porque o que acontece? A nossa mente não é a mesma? Se eu consigo entrar no lugar certo e estender da forma certa para o outro, eu estou estendendo para mim mesmo. É uma coisa só. Todos nós temos a verdade dentro de nós, não é verdade? Todos temos. Se lá em essência nós somos um, aquela verdade está lá em todos. Todos, 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 sem exceção, até nos bandidos. Claro que ela está pequenininha e adormecida, mas ela está lá. Se todos temos a verdade, a partir do momento que eu estendo a minha, eu encontro a minha mesma, entendeu? Eu encontro a mim mesma no outro. Então ele vai ser receptivo. É só eu fazer da maneira certa. E a gente vai saber a maneira certa a partir do momento em que a gente vai treinando essa intimidade com o Espírito Santo. A gente vai encontrando sempre a maneira certa. Se eu não quiser fazer do meu jeito, eu dar os meus passinhos para trás e deixar,
e soltar, e não inventar de fazer do meu jeito, eu vou encontrar a maneira certa. Eu vou encontrar exatamente a frase que eu tenho que entregar. Eu vou encontrar o silêncio se eu precisar fazer silêncio. E eu vou estender isso. E o que acontece que é o mais maravilhoso aqui e que é o que faz o milagre acontecer? Eu vou estar ali praticando a empatia verdadeira, que é estender aquilo que eu sou para o outro aqui também tem a verdade dentro dele, vai atingir essa verdade aqui, que é a mesma minha, e essas duas verdades juntas, elas são maiores do que o início, quando elas se juntam. Por isso que a gente diz que 1 mais 1 é mais que 2. Porque quando um entrega e o outro aceita, ele devolve mais. E aí aquilo se agiganta. E aí aquilo, com o tempo, esse treinamento da empatia, ele fica cada vez mais forte na gente. Eu não preciso ir lá chorar com o outro, não tem nada a ver isso. Não tem essa necessidade. Então, essa frase é a empatia verdadeira. A verdade em suas mentes procura alcançar a verdade nas mentes de seus irmãos, de tal modo que as ilusões não sejam reforçadas. É a empatia verdadeira, isso. Está bem definido aqui o que é a empatia verdadeira. Estudem bem essa frase que vocês vão poder passar para as pessoas exatamente isso. E isso aqui é muito rico. É um trabalho riquíssimo para ser feito, para ser treinado. Assim, são trazidas a verdade, não é a verdade que é trazida a elas. Então, eu vou até a verdade, eu estendo essa verdade para o outro, eu vou até a verdade do outro, e eu não deixo as ilusões virem para mim. Aqui tá bem explicadinho a questão da empatia do mundo e a questão da empatia verdadeira. Bem explicadinho. Então, assim são trazidas a verdade, não é a verdade que é trazida a elas. Elas ali são as ilusões. Assim são elas dissipadas, as ilusões, não pela vontade de um ou outro, mas pela união da vontade única consigo mesma. É isso aí que eu estava explicando. Aqui ele só reforçou o que a gente estava conversando. E essa é a função dos professores de Deus, não ver nenhuma vontade como se fosse separada da sua própria e nem a sua da de Deus. É tudo sempre uma coisa só. É tudo sempre a união. E quanto mais a gente trabalha essa união, mais a gente reforça a verdade, mais ela se amplia, mais ela vai se fortalecendo. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa função diária. Alguma dúvida? Nossa, esse último parágrafo aqui foi para fechar com chave de ouro mesmo, porque entender isso aqui é muito importante. Porque a gente aprendeu a sofrer junto com o outro. A gente aprendeu que se a gente não sofre junto com o outro, a gente é frio, a gente é egoísta. Só que a gente não libera o outro sofrendo junto com o outro. A gente se afunda, os dois no mesmo barco. Os dois saem mal. Nada ali muda. Tudo ali se afunda. A gente só dá asas para uma ilusão. Alguém tem dúvida de alguma coisa sobre isso? Ou ficou bem claro?
Para mim ficou bem claro. Não sei para vocês, mas para mim ficou bem claro. E eu gosto de fazer uma coisa, não sei se vocês curtem muito isso, mas eu gosto de fazer. Eu começo a inventar umas figuras na minha cabeça, assim. Eu vou imaginando a pessoa, e eu ampliando a verdade, um balão, entregando para ela, juntando com a dela, e aí aquilo fica gigante. Então, a gente não esquece, porque o inconsciente ele tem muito mais facilidade, muito mais não, ele só consegue perceber figuras. Ele não percebe sentimentos. Então, quando a gente faz essa brincadeira na cabeça da gente, a gente não esquece mais. Sempre que vier alguém na presença de vocês que começa a sofrer, começa a entrar naquilo, e a gente começa a ficar com um nó aqui, começa a não ficar legal, respira e lembra, eu que preciso estender. Eu não posso achar que o efeito dessa ilusão que o coleguinha tá vai me atingir, porque ilusões não causam efeitos. Ficou bem claro, né? A maneira que ele explica é muito interessante. Ai, ai. Então, vamos encerrando a aula? Estão satisfeitas? Conversaram bastante? Que bom. Vou encerrar aqui, então, para o YouTube.